Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui novamente para conversar com vocês. Eu acho interessante como a espiritualidade trabalha em nosso favor, né, nesse complô positivo para a gente. Eu não conversei com o Vilmar sobre o tema, sobre o que eu ia falar hoje. Ele deu um monte de spoiler do que a gente vai falar hoje. E o tema é família. Então eu trouxe esse assunto para a gente hoje, para que a gente veja, para que a gente justifique, né, o que o Vilmar falou sobre a gente nessa necessidade, nessa interação que nós temos nessa encarnação. Para começar, eu quero agradecer aos mentores dessa casa, meu guia espiritual, esses que nos acompanham, né, agradecer por toda a ajuda que a gente recebe nessa direção. E quando a gente vem aqui à frente para falar alguma coisa, a gente aprende muito mais do que o que a gente consegue passar. Então, vamos tentar distribuir um pouquinho isso que a gente leu, que a gente estudou um pouquinho, e trazer a noção de família sob a visão espírita, né? Para começar, eu trouxe um texto do livro Pão Nosso, que é ditado por Emmanuel e psicografado pelo Chico, capítulo 117. O título é Em Família. Eu vou lê-lo na íntegra para a gente comentar a partir dele. Tem na primeira carta que Paulo escreveu aos Timóteos, capítulo 5, versículo 4. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E aí Emmanuel vem falar: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Então, Emmanuel já fala aqui, nós estamos dentro do núcleo, né, do núcleo pequeno, relativamente pequeno, 5 ou 6 pessoas, e a gente não consegue ainda viver bem com essas pessoas, né, e a gente ainda tem dificuldade de se relacionar com essas pessoas. Pai com filho, esposa com marido e vice-versa, filhos com pais, avós, enfim. A gente ainda tem essa dificuldade. Então, se a gente não consegue, Emmanuel coloca aqui, se a gente não consegue ainda viver bem dentro da nossa família, como é que a gente vai conseguir ampliar esse espectro de ajuda, de atenção com os outros, né? Então, essa é a primeira dificuldade. E ele diz: bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas àquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Aí a pergunta é a seguinte: quem aqui não tem dificuldades dentro da família? Todos nós temos essas dificuldades. E que Emmanuel fala aqui, que Paulo, quando ele fala que nós temos que ter piedade para com os nossos, né, não é essa piedade que se encolhe, que se esconde do problema, que foge dele. É aquela que tem coragem de encontrar as dificuldades, né? Se eu tenho dificuldades, por exemplo, com meu filho, não é eu expulsá-lo de casa, ou ficar numa briga diária, né, desenvolver nesse ambiente ruim, ficar sem falar com ele. Não, o que nós temos que fazer? É enfrentar essas dificuldades. E o melhor caminho é a franqueza, é a sinceridade. É chegar, chamar, sentar para conversar. Olha, nós temos esse problema, vamos tentar resolver? É bem verdade que algumas, a gente vai ver mais à frente, algumas dificuldades a gente traz de outras vidas, são coisas mais antigas, mais cristalizadas, e que a gente não resolve num passe de mágica. Não é uma conversa de 5 minutos que às vezes você vai resolver um problema de encarnações anteriores, mas já é um ponto de partida, né? Outro dia, conversando em casa, né, com a minha família, a gente estava sentado conversando e falando sobre as dificuldades daquelas pessoas de quem ainda não gostamos. Que eu vou ser franco para você, infelizmente ainda existem pessoas de quem eu não gosto, né? Eu ainda estou tentando controlar isso, mas ainda existe. Então, o que Jesus falou para a gente? Se alguém te constrange a andar 1000 passos com a pessoa, anda 2000 com ele.
para que você conheça a verdadeira necessidade, a verdadeira dificuldade deles. Então, se a gente não tiver um ponto de partida para que a gente comece a resolver esses problemas, a gente não vai nunca superar essa dificuldade. E aí, essas pessoas que às vezes vêm da nossa família, para que a gente consiga acertar nossas diferenças, a gente só vai ampliar essa diferença. Então, a gente tem que ter um ponto de partida. Como eu disse, a gente não vai resolver tudo numa conversa de 5 minutos, mas já é um ponto de partida. E aí a gente começa. Então, o que Paulo diz, o que Emmanuel fala assim, olha, Paulo está dizendo para vocês, tenta resolver esse problema em cara de frente, porque senão a gente vai voltar com o mesmo problema e a gente sabe que isso tem que ser resolvido. E Emmanuel continua: conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se lhes agregaram ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo, né? É o solitário no meio de um monte de gente, né? Estou dentro de uma família grande, 5, 10 pessoas, mas no entanto eu não interajo com eles, né? Esse desânimo é justamente o que ele fala, esse afastamento que a gente tem. Está lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, o terceiro livro, né? Que diz que a família é uma formação, é uma célula da sociedade. Na Lei de Sociedade diz que isso é uma lei divina. Então a família é para que a gente comece a se melhorar dentro disso. São os espíritos com quem a gente vem, ou são desafetos, que a gente vem para acertar algumas diferenças, ou alguns afetos. Eu pessoalmente nessa encarnação fui agraciado, mas ou são afetos que vêm para nos ajudar em determinados trabalhos, ou são desafetos que a gente tem que acertar nessas diferenças. E não se engane, porque todos nós temos que resgatar essa diferença, nós temos que aparar essas arestas, para que a gente consiga conviver bem. É imprescindível, contudo, eliminar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Então, se eu tenho hoje uma esposa difícil, que eu me acerte com ela, que na outra encarnação eu vou casar com ela de novo. Se eu tenho um problema com o filho e eu não consigo acertar isso, né? Eu não consigo me ajustar com ele, me sintonizar com o pensamento, não vou me enganar, porque eu vou ter que voltar com ele para que eu acerte isso. Então, isso vale para qualquer... Eu estou falando da estrutura que a gente está acostumado de família, né? Que é o homem, uma mulher e os filhos. Mas em toda a família moderna, hoje a estrutura é totalmente diferente. Mas isso que eu digo vale para qualquer espaço familiar. Família no conceito de acolhimento, de estrutura de apoio, de ajuda. Então, a gente vem nesse meio justamente para acertar. E não adianta você querer fugir, que não vamos conseguir. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Então, vamos agradecer a Deus a família que nós temos, com ou sem problemas, e todas elas têm. Ninguém consegue fugir disso. Não estamos, como disse o Vilmar, as pessoas que nos cercam não estão conosco por acaso, tá? Estão com alguma finalidade, ou nos ajudar, ou para que a gente se acerte com eles, tá? Ninguém vem para atrapalhar ninguém. A gente tem as dificuldades da gente, mas a gente vem ou para resgatar uma diferença, ou então para se ajudar. E aí, eu peguei a parte do Livro dos Espíritos, uma parte do Evangelho, que é o capítulo 14, que fala de honrar vosso pai e vossa mãe, e o Livro dos Espíritos. Então, algumas questões.
Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Então, essas pessoas que ali, eles foram bem claros, né? O corpo sim procede do corpo, os pais fornecem ao espírito reencarnante uma oportunidade, um corpo para que ele se materialize, né? Que ele se encarne, mas o espírito não procede do espírito. Então, existe a possibilidade que nós temos, isso é muito comum, filhos que espiritualmente são muito mais maduros que os pais, né? Ou então pessoas com quem, às vezes, espíritos muito inteligentes, com um intelecto muito desenvolvido, de pais menos inteligentes, né? Vamos colocar assim. Então o espírito já traz, quando ele encarna, quando você vê aquele bebezinho lá no berço, o filho recém-nascido, ali pode estar um espírito muito mais velho, né, vamos colocar assim, do que os próprios pais. Então a gente tem ali uma oportunidade de trabalho, né, nesse espírito, porque na primeira infância, tá, é quando o espírito está mais suscetível a mudanças, é muito mais fácil você trabalhar, a criança já mostra os pendores dele, né? E ali a gente consegue acessar melhor aquele espírito, porque ele ainda não está plenamente ligado ao mundo material. Então essa é a melhor oportunidade para que a gente eduque as crianças, a primeira infância. Ali você consegue incutir na mente dele disciplina, respeito, enfim, valores éticos que você pode achar, mas uma criança de 1 ano não entende isso. A criança física tem 1 ano só, mas a percepção do espírito continua a mesma. E aquilo vai ficando gravado na mente daquela criança, mesmo que ele não demonstre de imediato, mas aquilo vai ficando gravado. E se é um espírito com mais dificuldades, quando ele chegar na puberdade, quando ele já estiver próximo à maioridade física, né, ele vai ter tudo isso registrado. E em dados momentos ele vai ter um insight desses ensinamentos. E nem que a princípio ele não consiga conter as suas más inclinações, pelo menos ele já vai ter um julgamento. Não, mas eu ouvi meu pai falar que isso aqui não é certo quando eu tinha 10 anos de idade. Pelo menos gera um conflito nele, que já é, como eu disse, um ponto de partida para ele repensar. Então a primeira infância, nesse momento, a gente tem um alcance maior do espírito que está ali encarnado. Então, aqueles pais mais recentes, né? Os meus já estão na maioridade já, mas os pais mais recentes, aproveitem essa oportunidade, inclusive durante a gestação, tá? Que a partir do momento da concepção, o espírito já está ligado àquele corpo que está em formação. Então ele já é suscetível de mensagens, de orações, de conversas edificantes, né? Ele já está permeável a isso. Então, inclusive durante a gestação, a gente pode acessar esse espírito, como eu disse, mesmo que a gente não veja de imediato um resultado, mas a gente vê no decorrer da vida, isso fica registrado para ele. Então, o que nós deixamos de herança para os nossos filhos é só a parte física, né? O espírito ele não é gerado pelo espírito. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe, que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação, responsabilidade dos pais, isso é o que eu já tinha falado, né? Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Isso não vale só para as mães não, tá? Pai também, avô, para quem cuida, né? Desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se.
Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Essa aí, um de nós dois é culpado. Às vezes a gente tem uma pessoa que vive nos atacando, né? E a gente briga, critica, enfrenta, confronta, né? Essa pessoa. Mas, se a gente parar para pensar, nós podemos ter desencadeado isso numa outra encarnação. O culpado nessa relação pode ser eu ou você. Então, às vezes você critica alguém que te ataca muito, mas em outra encarnação você prejudicou essa pessoa e ele ainda traz esse sentimento de vingança contigo, né? E aí o que acontece? Ele vai parecer o algoz, vai parecer quem provoca esses problemas. Na verdade, quem está recebendo, a vítima, entre aspas, é o verdadeiro causador desse problema. Então, a gente pode pensar sempre assim, um de nós dois é culpado. Então, se nós estamos mirando o exemplo de Jesus, né? Se nós estamos buscando a nossa reforma, a nossa transformação íntima, então a gente já pode parar e pensar assim, não, peraí, ele está me atacando, então eu devo ter provocado isso. Então a gente pode reverter essa chave e mudar a relação com essa pessoa, né? É uma oportunidade que a gente tem. Ao invés da pessoa vir nos atacar e a gente revidar, não. Vamos pensar direitinho, de repente sou eu. Se não for também, uma pessoa que age dessa forma, normalmente em desequilíbrio. Então vamos trabalhar para ajudá-la nesse sentido. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Os valores morais nós herdamos, como eu disse, né, do espírito, a gente constrói. Mas, no entanto, nós, enquanto sociedade, a gente tem uma tendência muito forte a formar grupos, né, formar grupinhos. Então, a gente busca aquele com quem a gente tem mais afinidade. Como a humanidade terrestre tem um nível evolutivo que pode participar no seu planejamento reencarnatório, a gente escolhe, às vezes, vir encarnado com espíritos que têm a mesma simpatia que a gente, que têm a mesma afinidade, que pensa semelhante, né? A gente já faz isso encarnado, né? A gente costuma formar nossos grupos, e quando a gente pode participar desse planejamento reencarnatório, a gente vem também. Então é comum você ter pais e filhos com pensamentos semelhantes, com condutas morais semelhantes, mas isso não quer dizer que o filho herdou do pai aqueles valores morais, aquele comportamento ético, responsável, não quer dizer que ele tenha herdado. São semelhanças que tem entre os dois. E aí eles se buscam para reencarnar. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Isso é pesado, né? Isso faz a gente pensar muito se ter ou não filho, né? Mas essa culpa, ela é sempre relativa, né? Ela é sempre relativa. A gente, mais à frente, a gente vai ver uma passagem do Evangelho que fala disso. A gente conhece famílias que os pais sempre se esforçaram para educar o filho, para dar uma boa formação, tanto intelectual quanto moral, e no entanto, a partir do momento que a característica espiritual dele vai aflorando, à medida que ele vai amadurecendo fisicamente, que o espírito vai tomando a sua identidade plena, né? Ele começa a mostrar pendores ruins, ainda voltados à maldade. E aí a gente se pergunta, será que o pai é culpado? Será que a mãe é culpada? Mesmo quando ele se esforça? Então, eu digo que essa culpa é relativa nesse sentido. Porque às vezes os pais se empenham, e aí eles vão ter como juízo desse empenho deles a própria consciência. Aí cada um de nós sabe se realmente a gente se empenhou, se efetivamente a gente se empenhou ou não. Se a gente deu o nosso máximo naquela educação, naquela formação do filho, né? E aí depois que a gente passar por todo esse processo, que a gente vai despertar para isso.
Então essa culpa ela é sempre muito relativa. Compreender agora o grande papel da humanidade. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe, que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E esse filho que é confiado à nossa guarda, como eu disse, num espectro mais abrangente do que só a família, a família tradicional, né? A formação tradicional. Quando você tem a oportunidade de acolher alguém, uma criança, né? Adotar uma criança, isso é uma coisa muito importante. É o que a gente chama de pai de coração, né? Às vezes a gente tem oportunidade de acolher pessoas fora da nossa família e a gente ainda não faz, né? Aí, quando Deus perguntar para a gente: olha, você teve oportunidade para ajudar aquele ou aquela e você não fez, e aí sim a nossa consciência vai cobrar isso. Então, a gente está sempre ligado a esse compromisso. Como já disse aqui, nós não estamos cercados por essas pessoas que formam o nosso núcleo familiar por acaso. Nós temos um compromisso. Às vezes um avô com um neto, às vezes um tio com um sobrinho, às vezes você está numa família grande, né? Com várias ramificações, aí você tem lá um filho de um irmão que tem dificuldade, você pode ajudar, no entanto você não ajuda. Então esse acolhimento de família é justamente também nesse sentido, né? Então tudo isso será cobrado da gente, o que a gente deixa de fazer. Isso pesa a consciência. Porque pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia bons espíritos como os filhos. O mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que os seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. E como atende, né? Como atende. Quando a gente pensa numa relação de problemas, se um de nós é o culpado, se eu não sou o culpado, como eu disse, a gente tem a oportunidade de participar do planejamento reencarnatório. Às vezes nós temos um espírito que nós prejudicamos em outra vida, que ainda continua nessa direção, ainda continua perverso, continua mal, e aí a gente se oferece para resgatar isso, para ter esse espírito como filho, para que a gente o ajude a superar isso. Só que quando a gente encarna, a gente esquece disso. Aí quando vem um filho problemático, a gente fica brigando com ele, né? E a gente se esquece disso. Aí quando a gente retornar, a gente vai ver que, olha, fui eu que pedi esse filho, né? Então eu costumo dizer o seguinte, principalmente para adolescentes que tem mania de falar: você não pediu para nascer, né? Pediu, muitas vezes até implorou para reencarnar. Às vezes tentou escolher o lar onde nascer. Então a gente tem que pensar muito nisso. Nós estamos inseridos no meio que nós merecemos e que nós precisamos. Sempre isso. Rodeado pelas pessoas que estão conosco nessa proposta de crescimento. O que eu disse? Quando os pais não feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de se culpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Então, se eu sei que realmente eu fiz tudo que podia para os meus filhos, ou para aqueles tutelados que precisavam da minha ajuda, eu não preciso me culpar por conta disso. A pergunta é: quantos de nós aqui tem realmente a consciência tranquila de que fez tudo que estava ao seu alcance? Já tem dois ali nessa casa. Mas são poucos que têm realmente a consciência de que fez tudo que estava ao seu alcance. E quando eu falo de fazer tudo que está ao seu alcance, é o que o Vilmar falou do abraço na prima, né, que o pai deu na prima, é isso também. Fazer tudo que está ao seu alcance não é só dar um teto, dar comida, né, dar um transporte para alguém, não. É dar um abraço, dar um carinho, dar atenção. Aí vem as palavras de renúncia, respeito, perdão.
São coisas que nós temos dificuldades hoje, que a gente tem que exercitar dentro da família, né? Renúncia, perdão, respeito. Então, quando a gente fala em dar tudo que é possível, é principalmente nisso, né? E a verdade, para dar um teto da comida, as instituições que tem por aí costumam fazer. Mas o afeto é que é diferente, né? O abraço, o carinho, isso faz falta para o ser humano. A minha família é uma família de abraçadores, né? Nós adoramos um abraço. Em casa, hoje a gente está abraçado. Eu, minha mulher, meus filhos, a gente faz isso. E mesmo entre nós, porque isso é muito importante para a gente, né? Isso ajuda muito o desenvolvimento. Então essa é uma relação muito boa, e não é só quando você faz tudo que pode para os seus filhos, não é só você dar o sustento material, é dar o apoio espiritual também. Esclarecimento, outra coisa que ajuda muito as crianças, a evangelização. Como eu disse, a primeira infância é onde a gente tem acesso com mais facilidade às crianças, né? Então, aquelas musiquinhas, aqueles livros infantis, aquilo tudo, vai incutindo na mente da criança isso. E aí vem a disciplina, vem o respeito, vem o amor ao próximo, aí a gente vai desenvolvendo o que nós temos de forma latente dentro de nós, né? E isso na criança também é uma ferramenta muito importante, a evangelização infantil. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os amplia em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são precários. Essa pergunta aqui está muito ligada a você, quando estabelece uma relação verdadeira, né, de sentimento, de amor, de proximidade, ela é baseada não em laços físicos, né? Não em laços. Então a reencarnação, quando ele fala que a doutrina da reencarnação destrói os laços de família. Por quê? Hoje eu sou pai, amanhã, na próxima encarnação, eu posso vir como filho de quem é meu filho hoje, eu posso vir como pai da minha esposa. Então esses laços vão mudando, né? Esses laços vão mudando. E aí eles perguntam, o Kardec pergunta, isso aí não destrói essa noção de família? E eles dizem que não, porque quando a gente ama uma pessoa e ama de verdade, isso caminha com a gente sempre, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. Isso a gente não se desapega disso, tá? Isso não acaba. Então, quando eu reencarno como filho de quem hoje é meu filho, por exemplo, esse amor que a gente já nutre um pelo outro, ele vem da mesma forma, né? São o que a gente chama de espíritos simpáticos, né? Às vezes a gente esbarra com uma pessoa que a gente nunca viu na vida e se abre, né? E fica à vontade com essa pessoa e a gente se sente bem com essa pessoa. Isso é o que? São afetos construídos em outras vidas. Isso a gente carrega sempre com a gente, né? Da mesma forma, desafetos, né? A gente vê uma pessoa que nunca teve contato com ele, no entanto a gente tem uma antipatia enorme, né? São desafetos. Mas esses laços de família, de amor, de relação, ele é mantido sempre, a gente não perde isso. Então, essa pergunta de que, se eu morrer, se eu desencarnar e reencarnar novamente, eu vou me afastar da minha família, não. Esse contato permanece sempre, mesmo que ele esteja no plano espiritual e a gente no material. Os que encarnam numa família são espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Então nós temos dentro da família simpáticos e antipáticos, né? Nós temos aquele cunhado problemático, uma sogra, um irmão, né? A gente tem todos eles. E aí eu vou repetir, a oportunidade que nós temos para acertar essas diferenças. Vamos ter boa vontade com essas pessoas que nós ainda temos dificuldade, né? Então, se nós já temos uma visão cristã, sejamos nós a dar o primeiro passo.
a dar essa abertura, né? Porque às vezes uma pessoa que nos é antipática, você dá uma oportunidade, você conhece a pessoa, acaba se tornando amigo dele, né? E porque esse sentimento de repulsa que a gente tem a princípio, a gente tem que combater. E a gente consegue ser muito caridoso com quem é fora de casa. Porque é uma pessoa que você vai chegar, você vai ajudar, e sabe que vai virar as costas e nunca mais vai ver essa pessoa. Aí você ajuda. Você para conversar com um estranho, né? Trata-o bem, de forma amável, fraterna e tal. Aí depois você vira as costas e vai embora. Mas dentro de casa, você não consegue nem ouvir a pessoa, né? Eu digo o seguinte, que namorar é bom, porque os namorados brigam, cada um vai para a sua casa, né? Depois se casa é diferente. Se brigar, está dentro da mesma casa, não tem isso de ir para fora. Então a gente consegue ser muito mais, muito melhor com pessoas fora do nosso círculo de família do que com pessoas dentro da nossa família. Porque a gente guarda o ressentimento, a gente, pelo orgulho, a gente fica pensando assim, não, meu irmão há 30 anos atrás ele fez isso comigo, se ele precisar de mim hoje eu não vou ajudá-lo. Ao passo que um estranho pode ser a pior pessoa, mas se chega e te pede uma ajuda, você ajuda, você acolhe, você conversa, né? Por quê? Porque estranho você não conhece os problemas dele, né? E o da família, a gente, pelo orgulho, a gente guarda esse ressentimento. Então vamos abrir nosso coração para essas pessoas dentro da nossa família que nós temos dificuldades. Na lei de sociedade, Kardec pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Ele diz que seria uma recrudescência do egoísmo, né? Está dentro da lei de sociedade, lei divina, terceira parte do livro dos Espíritos, tá? Das leis morais. A família é uma criação divina, é o primeiro elo que nós temos para desenvolver essa relação em sociedade. Você começa dentro de casa, passa para a rua, passa para o bairro, passa para a cidade, e assim você vai ampliando o seu espectro de abrangência. Só que se você não consegue fazer dentro da sua casa, como é que você vai ampliar isso? Verdade? Você não consegue lidar com a sua família, como é que você vai lidar com o seu vizinho? E quanto mais longe, é o que eu disse, quanto mais longe, mais boa vontade você tem com a pessoa, justamente que você não conhece. E é justamente dentro de casa que a gente tem que começar. Eu falei da evangelização infantil. Tem algumas ferramentas da doutrina espírita que eu faço questão muito de divulgar, que eu acho que é muito importante. A evangelização infantil, grupos de estudo, muita leitura, e outra delas é o Evangelho no culto no lar. O culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar. Isso é muito importante porque o que a gente faz? Além de sistematicamente a gente entrar no estudo da doutrina do Evangelho de Jesus, a gente cria na nossa casa uma psicosfera positiva. A gente cria meio que uma redoma em volta daquilo. E a gente tem a assistência dos nossos mentores espirituais, nossos guias, de espíritos simpáticos e aqueles que estão sempre frequentando a nossa casa, que via de regra a gente não vê. Então, o culto do Evangelho lá é uma ferramenta muito importante, tá? Quem não faz, eu sugiro que faça. Eu acho que os trabalhadores da casa aqui têm como orientar também, se alguém tiver interesse, indicar a literatura que a gente usa no culto, né? Que é mais voltada para o Evangelho mesmo. Então, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. O culto do Evangelho lá é muito importante, ajuda muito a gente a equilibrar, a dar força e, como eu disse, abrir o coração para esse primeiro momento de acesso àquele parente mais difícil. Eu coloquei essas passagens. Isso aqui é uma passagem que tem no Evangelho, tem no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. E os saduceus chegaram para Jesus e disseram: os saduceus eram um povo que não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava em vida após morte, né? Eles tinham uma crença sim na divindade,
mas o Deus em que eles acreditavam atendia aquele momento físico, né? Enquanto encarnado, então eles não acreditavam nisso. Aí quando Jesus falou da ressurreição, vamos colocar a ressurreição nos moldes que Paulo fala, né, do corpo espiritual. Aí quando Jesus falava da ressurreição, eles chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, diz Moisés que se o homem morrer e deixar uma viúva sem filho, o irmão tem que assumir, tem que casar com a viúva para dar prosperidade, né, para manter a imagem do irmão morto. Havia uma mulher que se casou e o marido morreu, e veio o irmão dele e se casou com ela, mas também não teve filhos e morreu. Veio o terceiro irmão, se casou com ela também e também morreu. E eram 7 irmãos e todos os 7 casaram com ela, não tiveram filho e todos morreram. Está lá em Mateus, Marcos e Lucas, ele conta disso. Eram 7 irmãos, todos eles casaram com a mesma mulher, né? Não tiveram filhos, cada um ia assumindo aquela descendência. Bem, no final a mulher morreu. Aí eles perguntam para Jesus: quando eles ressuscitarem, qual deles será o marido dela? Os 7 eram maridos e nos moldes da lei judaica casaram perfeitamente, cumprindo a tradição que a Torá dizia, né, que o irmão tinha que assumir a irmã e tal. E na ressurreição, qual deles seria o marido? Primeiro? O mais afinidade. Não. O que acontece? Como eu disse, no mundo espiritual, eu posso vir na próxima encarnação como filho do meu filho hoje. E aí, depois dessa encarnação, quando desencarnarmos, quem vai ser pai de quem? Então, o que acontece? A gente vem falando de família aqui agora para chegar nesse ponto, né? Esse é o cerne do estudo de hoje. Que essa estrutura física de família que nós temos hoje é uma estrutura precária, transitória, passageira, né? Antes de eu responder quem é o marido da mulher, né? Antes de responder, tem uma outra passagem. Jesus estava pregando a multidão, e aí alguém chegou e disse para ele: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os irmãos, para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Parece estranho, né? Jesus está renegando a família, né? A gente vê assim, tem uma parte do Evangelho que fala da estranha moral do Cristo, né? Tem umas coisas que, se a gente for interpretar literalmente, a gente acaba se perdendo, acaba distorcendo até um pouquinho a visão. Mas Jesus aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, Jesus em nenhuma ocasião desprezava de dar o ensino. Aproveitou, portanto, a que se deparou com a chegada de sua família para precisar da diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, quando Jesus diz que meus irmãos, minha mãe e minha irmã são aqueles que fazem a vontade do Pai, ele está falando do mundo espiritual. A mulher, Jesus depois explica isso, né? Leio os evangelhos que eu citei aqui. A mulher, na verdade, ela não vai ser mulher de nenhum deles. Porque no mundo espiritual nós não temos esses laços consanguíneos. Jesus disse que aqui, nesse mundo, uns tomam em casamento e outros se dão em casamento. Mas no mundo por vindouro, todos serão como anjos, é a expressão que ele usa. Todos serão como anjos. Então não existem esses laços
que a gente costuma tratar aqui. E quando a gente desencarna, se a gente aprende na doutrina espírita, a nossa aparência física é a aparência do nosso perispírito, tá? E via de regra, a gente leva a última fisionomia. Eu, se desencarnar hoje, lá no mundo espiritual, vou continuar careca e barrigudo do mesmo jeito. A gente leva a última aparência que nós temos, via de regra. Alguns espíritos podem moldar o seu perispírito e se apresentar como outras encarnações. Nós temos um exemplo muito comum de Emmanuel, que se apresentava para o Chico como senador, que ele foi na época do Cristo. Mas então, a gente leva isso, e aí eu vou chegar lá do outro lado, vou reconhecer parentes, amigos que já desencarnaram, e vou chamá-los de, meu pai e minha mãe ainda estão encarnados ainda, mas vou chamá-los de avô e avó, que meus avós já desencarnaram, porque eu vou reconhecê-los, mas isso não quer dizer que eles continuam meus avós, são espíritos desencarnados. Então, do outro lado, nós não temos esse laço que a gente trata aqui hoje. Somos todos irmãos, filhos de Deus. E aí Jesus, isso aí tem a oportunidade de falar da família espiritual, que é a verdadeira família nossa. Isso que nós temos hoje, essa aparência que nós temos, ela é bem transitória. O espírito, a bem da verdade, nem sexo não tem, muito menos cor, raça, nem religião, né? Então, quando nós chegamos do outro lado, a família espiritual é isso aí. E a família que nós temos hoje, essa estrutura que eu disse um tanto precária, um tanto transitória, ela é um ensaio da verdadeira família nossa, que é a família espiritual. E aí aquele zelo, aquele empenho, aquela dedicação que eu tenho hoje com os meus filhos encarnados, eu devo ter com os filhos de todos, não só com os meus. E na verdade eles não serão meus filhos, serão meus irmãos. Então a gente tem essa família hoje, física, para a gente treinar, para a gente ensaiar essa dedicação que a gente tem que ter com toda a humanidade. Quando Jesus dizia, ama ao próximo como a ti mesmo, é nesse sentido. Ali ele já está estabelecendo parâmetro para a verdadeira família nossa, que é a família espiritual. Então vocês imaginam, se nós temos ainda tanta dificuldade para lidar com a família hoje aqui encarnada, você imagina quando você estiver do outro lado. Você imagina os trabalhadores da casa, você está trabalhando aqui, atendendo pessoas ali dentro, aí de repente entra naquela porta ali uma pessoa pedindo ajuda, uma pessoa de quem você não gosta, de quem você não nutre de simpatia. Isso não pode existir mais. A gente já está trabalhando para isso. Muito embora ainda exista, né, nós estamos trabalhando para isso. Então, a mulher, a viúva dos 7 irmãos, ela não vai ser mulher de nenhum deles. Nenhum deles vai ser marido dela. Eles serão irmãos do outro lado. Imagina exemplos comuns. A gente pega aqui, na nossa, tem um exemplo aqui, mas de repente você tem uma viúva que se casa novamente, aí desencarna, vão de repente para uma colônia espiritual, onde está lá o ex-marido. Você imagina o dilema se a gente tivesse que lidar com isso, né? Alguns espíritos ainda mais atrasados se preocupam com isso, eles se prendem nesse tipo de coisa, né? É minha mulher, nem tão atrasado assim. Eu lembrei de André Luiz no nosso lar, quando ele acha que a esposa dele está lá chorando, se lamentando pela morte dele, e ele volta para a casa dele e encontra a mulher casada, né? Aí a gente vê aquele transporte automático que ele tem com o Umbral, né? Quem assistiu o filme sabia, você já viu. Então, quer dizer, alguns espíritos a gente se prende nisso, né? Esse tipo de coisa. Mas Jesus, ele vem falando para a gente desse aspecto, tá? Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Depois de estabelecidos esses laços de amor, de verdade, comunhão de ideias, de simpatia, eles não se desprendem nunca, né? Se a gente tem um ente desencarnado hoje, tá? Um pai, um irmão, um filho, nós vamos reencontrá-lo, com certeza, nós vamos reencontrá-lo.
E muito embora cada um siga o seu caminho, e tem que seguir, eles não se afastam. E a gente pode ter, no mundo espiritual, a oportunidade de reencarnar com eles. Então, por isso é importante a gente aparar essas arestas que nós temos dentro da nossa família hoje, que é muito melhor na próxima encarnação você vir com essa pessoa que você tem problema hoje. É muito melhor você vir como afeto do que como desafeto para tentar aparar essas arestas. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Família pelo laço corporal, precária, transitória, passageira. No entanto, oportunidade de ensaio que a gente tem para a verdadeira família, que é a família espiritual. Ainda no capítulo do Evangelho ao Raio Pai e Mãe, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência. É só isso que nós temos aqui hoje que a gente consegue alcançar com a sensação física, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família se vos apresentam sob o aspecto real. Então a gente vai ter um alcance muito maior se olhar nesse ângulo, se olhar nesse contexto espiritual, a verdadeira família. Sou fã da matéria. Então, gente, já encerrando, a ideia é essa: mostrar para vocês a necessidade, a utilidade e a misericórdia divina em nos dar a família que nós temos hoje. Independente da família, da estrutura, da formação, dos elementos, é uma oportunidade que nós temos de crescimento espiritual, tanto de nos ajudar quanto de ajudar os outros. Na pior das hipóteses, vamos nos ver como responsáveis pelos problemas. Sou eu que estou causando o problema, então vou tentar oferecer uma solução. E mostrar também que essa família que nós temos hoje é o que nos leva para alcançar a verdadeira família espiritual. É um ensaio que nós temos. E aí a gente vai poder dizer que realmente nós somos todos irmãos, Nós somos filhos de Deus, estamos com o mesmo propósito, fomos criados para a felicidade. Essa é a nossa meta, Todos nós, Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia, Então, nenhum de nós vai se perder. Cabe a nós decidir se esse tempo vai ser maior ou vai ser menor. Cabe a nós decidir como fazer disso tudo. E acreditem, não sou eu que estou dizendo, não. A família é a melhor ferramenta que nós temos hoje. Então vamos aproveitá-la da melhor forma possível e sejamos nós a abrir os corações para aqueles com quem nós ainda temos dificuldade. Que a paz de Deus fique conosco. Tenham um bom dia.